Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje terminar o módulo 3 do nosso Seminário Teológico Palavra de Vida. Nessa videoaula 3, nós veremos a respeito da teologia sistemática. Mas como de costume, eu sempre gosto de buscar o assunto da aula anterior, porque ajuda a gente a fixar a informação. Nós falamos sobre a teologia bíblica, que a teologia bíblica ela busca informações no texto, se baseia no momento histórico que aquele personagem bíblico está vivendo e se preocupa com o aspecto geográfico. Se vamos pregar sobre Daniel, ele estava no exílio da Babilônia. Esse é um aspecto histórico. O povo estava no exílio, é o aspecto geográfico, estava na Babilônia. Foi lançado na cova dos leões porque buscou a Deus, porque foi obediente a Deus. Então aí, diante disso, você vai fazendo a teologia bíblica, você vai extraindo as informações e vai fazendo a aplicação. Assim como Daniel foi fiel a Deus, também nós devemos ser fiéis a Deus. Mesmo que a gente pague o preço, a gente tem que ser fiel a Deus e você começa a fazer aquela aplicação, porque Daniel foi perseguido porque ele foi obediente a Deus. Ele foi lançado na cova dos leões porque buscou a Deus em oração. E aí você faz o enredo da história, e analisando o contexto histórico, analisando o aspecto geográfico. Então é muito interessante. A teologia bíblica você tem que se localizar no aspecto histórico e geográfico que está acontecendo, que aquele personagem bíblico está vivendo. E aí você faz as aplicações devidas. Antes da Babilônia, Deus estava avisando. Durante a Babilônia, Deus estava falando para o povo que o povo ia voltar, que era para perseverar, que era para crer na promessa, que era para ter filhos lá na Babilônia, porque ia ficar lá muito tempo. E depois que o povo voltou da Babilônia, Deus cumprindo a promessa, Deus protegendo o povo. E uma coisa interessante, depois do cativeiro da Babilônia, irmãos, grava isso. Eu não me lembro de ter comentado isso aqui. Depois do cativeiro da Babilônia, nunca mais o povo de Israel se envolveu com a idolatria. Então, depois do cativeiro da Babilônia, o povo de Israel nunca mais se envolveu com idolatria, nunca mais se envolveu com Baal, nunca mais se envolveu com nada. Houve mesmo uma restauração ali. Deus fez uma restauração, deu um coração novo, restaurou, a aliança, trouxe o povo de volta para a terra. Teologia histórica. Analisa a teologia ao longo da história da humanidade, suas variações, seus desvios, o surgimento de seitas. É a chamada teologia fundamental ou história da teologia ou doutrina da teologia. Teve início no século XVI, no contexto da Reforma Protestante, de acordo com alguns historiadores. A matéria está na descrição do vídeo, tá, irmãos? Possivelmente essa introdução só estará na descrição do vídeo se ela couber, por causa dos 5.000 caracteres, tá bom? Mas se não, vai ser somente aqui mesmo, a gente falando, trazendo à memória essas aulas que nós já vimos. Mas dá uma olhadinha na descrição do vídeo. Acompanhe a leitura na descrição do vídeo. Se você estiver com o celular, você consegue ouvir o vídeo e ir acompanhando o estudo na descrição. Teologia prática é aplicada à vida diária do cristão, à sua vida cotidiana, o modo de vida do cristão, o bom testemunho do cristão, como ele comunica a mensagem do Evangelho com a sua vida e por meio da evangelização. Também pode-se incluir aqui as boas obras como fruto de uma vida cristã sadia na presença de Deus. Está menos relacionada à vida acadêmica e mais relacionada à teologia pastoral, à prática ministerial. Tá? É mais a vida prática, a teologia prática é a vida prática
da igreja, como prega, como evangeliza, o testemunho, como transmite a mensagem, fazendo as boas obras, né? Como Tiago mesmo disse, se um irmão ou uma irmã estiverem necessitados de roupa e passando privação do alimento de cada dia, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e comei até satisfazer-vos, porém sem lhe dar alguma ajuda concreta, de que adianta isso? Tiago capítulo 2, versículo 15. Né? Aquela questão também de se entrar uma pessoa mais rica na igreja, você dá uma atenção maior, e aquele pobre, você não dá tanta atenção assim, aquele humilde, você não dá tanta atenção assim. Então, toda essa questão da teologia prática, de como que você vive o Evangelho. Teologia natural. A teologia natural não se baseia em fenômenos sobrenaturais, mas sim na observação da natureza, afirmando que a natureza denuncia a existência de Deus por causa das maravilhas nela encontradas. O texto bíblico muito usado é o de Romanos, capítulo 1, versículo 18 a 27. Esse texto diz que os incrédulos são indesculpáveis quando dizem que Deus não existe. Teologia revelada afirma que a Bíblia traz a revelação de Deus para o homem, revelando-se por meio de Jesus Cristo. Revelou por meio das Escrituras o seu amor, a sua misericórdia e o plano de salvação consumado por Jesus na cruz do Calvário. Por isso que as pessoas precisam ler a Bíblia, porque o plano da salvação de Deus está nas Escrituras. Eu gosto muito daquele versículo, 2 Coríntios capítulo 4, versículos 3 e 4, quando fala que o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, porque o Deus deste século, o diabo, tem cegado o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. O diabo não tem interesse que as pessoas leiam o Evangelho, que as pessoas creiam na Bíblia como a palavra de Deus, porque se a pessoa não crê na Bíblia, se a pessoa rejeita o Evangelho, ela não estará tendo acesso ao plano da salvação de Deus. Jesus disse, as palavras que eu vos tenho proferido são espírito e vida. A palavra de Deus é poderosa para transformar a vida de uma pessoa, e o diabo sabe disso. Então ele quer plantar incredulidade nos corações para que as pessoas não tenham acesso à palavra de Deus e para que elas não tenham acesso ao plano da salvação que está em Jesus Cristo. Mas nós devemos pregar o Evangelho, falar de Jesus, do plano da salvação. Então, somente para memorizar, estudamos as teologias bíblica, histórica, prática, revelada e natural. Teologia bíblica, histórica, prática, revelada e natural. E agora vamos estudar a teologia sistemática. Teologia sistemática, conhecida como teologia dogmática, pois ela defende dogmas. Agora a matéria está na descrição. Pois ela defende dogmas, crenças tidas como certas e absolutas. Dogmas são crenças tidas como certas e absolutas. Diferentemente da teologia bíblica, que é exegética e dedutiva, você faz análise do texto, você extrai as coisas do texto na teologia bíblica, a teologia sistemática ela é indutiva, ela já te apresenta o conteúdo, ela fala, é assim, pronto e acabou. Ela parte do tema para as escrituras, explorando tudo que for possível dentro do assunto, tanto no Antigo como no Novo Testamento. A teologia sistemática é um arranjo ordenado da doutrina cristã. Ela é a sistematização dos principais temas relacionados à fé. Grava isso. Sistematização dos principais temas relacionados à fé. É como se você tivesse uma prateleira, como se a minha mão aqui fosse uma prateleira. E aqui você tem as pastas, né? E cada pasta aqui tem um conteúdo. E aqui a teologia sistemática seria isso mesmo, que tem cristologia, tem eclesiologia, tem bibliologia, tem angelologia, ou seja, o assunto é dividido por temas na Bíblia. Cristologia, vamos estudar Jesus Cristo, do Antigo Testamento até o Novo Testamento, desde Gênesis capítulo 3, versículo 15.
Até antes mesmo, quando Deus ele sacrificou aqueles animais para cobrir a nudez dos homens, aquele animal pagou a culpa de Adão e Eva. Aquele animal já simbolizava Jesus. É interessante. Então você começa a cristologia desde o Antigo até o Novo Testamento. O ministério do Espírito Santo, desde Gênesis capítulo 1, versículo 2, até Apocalipse capítulo 22, se eu não me engano, versículo 7, versículo 8, ou 17 ou 18, quando o Espírito e a noiva dizem: ora vem, Senhor Jesus, o ministério do Espírito Santo, desde Gênesis até Apocalipse. Então você vai passeando pelo conteúdo, pela Bíblia. Ou seja, você pega um tema e discorre na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a respeito daquele tema. Menos eclesiologia, né? Eclesiologia é o estudo da igreja. Aí é só no Novo Testamento. Mas aí, dependendo do assunto, a Bíblia. Por exemplo, angelologia, o ministério dos anjos no Antigo Testamento, como os anjos atuaram no Antigo Testamento, o anjo no Novo Testamento. Então, a gente vê, né, toda essa atuação dos anjos. Então, a angelologia nos permite passear de Gênesis a Apocalipse. Nós vamos ver agora a seguir. A importância da teologia sistemática é importante porque contribui para que cada cristão tenha uma boa noção a respeito das diversas doutrinas bíblicas que são o fundamento para a fé cristã. Assim, os cristãos terão a sua fé fortalecida na sã doutrina da palavra de Deus e estarão protegidos contra a ação dos falsos profetas, dos falsos ensinos, tão presentes em nossa sociedade, que deturpam os ensinamentos da sã doutrina. Item 3, módulos. Nós vamos começar o módulo 4. O módulo 4 é o próximo módulo. Nós vamos começar o módulo 4. Aí o módulo 4 vai ser módulo 4, Teologia Sistemática, Cristologia. Módulo 5, Teologia Sistemática, Pneumatologia ou Paracletologia. Então, os próximos módulos serão teologia sistemática e o assunto que a gente vai abordar. Eu vou dividir por módulos separados para ficar mais fácil localizar na playlist, que nós temos uma playlist dos módulos do nosso seminário no canal Palavra de Vida. É importante, se você não iniciou ainda esse seminário, começa da videoaula 1, do módulo 1, e vai copiando o conteúdo na descrição do vídeo, vai colando no Word e vai montando a sua apostila. Tem um modo de colar especial que você copia da descrição e cola no Word sem perder a formatação que está na descrição. Então, item 3, módulos. O módulo 4. Módulo 4 é Cristologia. O módulo 4 é Cristologia. É o estudo de Jesus Cristo à luz da Bíblia. Suas naturezas divina e humana, encarnação, ministério, morte, ressurreição, ascensão, a preexistência de Cristo, as teofanias de Cristo no Antigo Testamento. Nós vamos aprender o que é teofania, rei e os ofícios de Jesus, né? Rei, sacerdote, profeta e outros assuntos que serão incluídos na Cristologia. Módulo 5, Pneumatologia ou Paracletologia, estudo do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, sua divindade, sua personalidade, seu ministério e atuação no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Podemos falar sobre os dons do Espírito Santo e o fruto do Espírito Santo. Jesus também falou em João capítulo 15, versículo 9, se eu não me engano, para que deis muito fruto. E a Bíblia diz lá em Gálatas que é o fruto do Espírito Santo, é um fruto só. Mas esse é como se fosse uma mexerica, né? A gente fala mexerica aqui na minha terra. É como se fosse uma mexerica que tem vários gomos, né? E cada gomo comporia esse fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, mansidão, domínio próprio, fé. Módulo 6, doutrina sobre Deus, teontologia. Teontologia própria,
é teontologia, teologia própria ou teologia propriamente dita. Teontologia, a doutrina sobre Deus, é o estudo sobre o ser de Deus, os atributos comunicáveis de Deus, os atributos não comunicáveis. E nós vamos ver vários assuntos a respeito do ser de Deus. No módulo 7, nós veremos a doutrina da Trindade, que foi revelada no Novo Testamento, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Veremos algumas referências que nos dão a percepção do agir da Trindade Divina no Antigo Testamento. Módulo 8, Bibliologia, é o estudo da Bíblia, sua origem, seu autor, seus escritores. Nós já falamos que o autor é o Espírito Santo. A gente não pode falar o autor da Epístola aos Hebreus, a gente fala o escritor aos Hebreus, porque o autor é o Espírito Santo, porque foi o Espírito Santo quem inspirou os homens, os profetas, os apóstolos para escreverem a Bíblia. O autor é o Espírito Santo, o escritor foram os homens de Deus que escreveram a Bíblia. Estudo do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Vamos ver a divisão, a estrutura da Bíblia, a divisão dos livros, né? Os livros históricos, poéticos, os profetas maiores, profetas menores, porque recebem esses nomes. No Novo Testamento, o único livro histórico do Novo Testamento é Atos dos Apóstolos, e a gente vai discorrer sobre esse conhecimento, os suportes nos quais a Bíblia foi escrita, o papiro e o pergaminho. O papiro, de origem lá do Egito, depois o pergaminho é um couro curtido, um couro preparado para poder escrever. Aí mais para frente eles começaram a cortar aquele couro em quadrados, né? Aí depois tiveram a ideia de costurar, e aquele caderninho de couro costurado se chamou códex, e dessa ideia surgiu o nosso caderno atualmente. Então a gente vê, é muita coisa rica que a gente vai aprendendo. Eclesiologia é a igreja, o estudo da igreja, eclesia, né? Eclesia, que significa assembleia. A gente vai falar do equívoco de falar que a igreja é chamados para fora. Quando os apóstolos falaram a respeito da igreja, eles não estavam falando chamados para fora. Porque eles foram chamados para fora do mundo. Não existe isso. Existe uma aplicação desses chamados para fora quando lá em Atenas o povo ele era convocado para poder participar da assembleia lá na Ágora, né, que era aquela praça pública onde o povo democraticamente decidia várias coisas, às vezes decidia até se entrar em guerra ou não. Então as pessoas eram chamadas para fora de suas casas para ir lá na assembleia da Ágora para poder decidir as coisas. E aqueles que não eram, e aqueles que não iam, aqueles cidadãos que não atendiam o chamado, eles eram chamados de idiotas, porque eles não iam. Mas não é no sentido pejorativo que existe hoje, de chamar idiota. Chamar uma pessoa de idiota hoje é você ofender essa pessoa. Mas nessa época era só idiota porque ele não ia na reunião. E aqueles que iam, eles participavam da vida pública, da democracia de Atenas. Então, nesse sentido, eles eram chamados para fora. A gente faz a aplicação porque a igreja foi chamada para fora do mundo, tá? Tudo bem, você pode fazer uma aplicação espiritual disso, mas não é esse o sentido. Quando os apóstolos falavam a respeito de igreja, eles não estavam falando a respeito de chamados para fora, eles estavam falando a respeito de reunião, de assembleia. Era essa a visão deles na época. Aí, mas como tem também o sentido de chamados para fora, por causa dessa questão, né, que o povo era chamado para ir lá para a Ágora, né, para a praça pública, para poder tomar decisões da vida pública de Atenas,
Aí as pessoas aplicaram que esses chamados para fora é a igreja chamados para fora hoje porque foi chamado para fora do mundo. Foi uma aplicação espiritual que é coerente. Nós fomos chamados para fora do mundo, mas é errado a gente falar que a igreja é chamados para fora do mundo. Não foi nesse sentido que foi usado o termo igreja. O termo igreja foi sentido no usado de assembleia, de reunião. O chamado para fora era por causa do povo que era chamado para fora de suas casas para ir lá na praça decidir sobre a vida pública de Atenas. E quem não ia era chamado de idiota, mas não era no sentido pejorativo de hoje. Módulo 10. Doutrina da formação do homem, antropologia bíblica ou antropologia teológica. É o estudo sobre o homem, a sua formação, dimensões, corpo, alma e espírito, a tricotomia e a dicotomia. Tricotomia, corpo, alma e espírito. Dicotomia, corpo e alma e espírito é a mesma coisa. Existem essas duas linhas, há um debate sobre essas duas linhas. Módulo 11. Angiologia ou angelologia é o estudo a respeito dos anjos. Hebreus capítulo 1, versículo 14, fala sobre isso. Que são espíritos ministradores a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Nós vemos as classes dos anjos, os querubins, serafins, anjos eleitos, o anjo do Senhor, a demonologia, que são os anjos caídos, que abandonaram o seu estado original, que abandonaram o seu domicílio. Satanologias é a trindade satânica que vai se manifestar na grande tribulação, o diabo, o anticristo, o falso profeta. A martiologia, o estudo sobre o pecado original, o perdão. Estudo sobre o pecado, podemos falar sobre o pecado original, sobre o perdão, o pecador remido, o pecador não remido. Módulo 13, soteriologia, o estudo da salvação. Estudamos 8 assuntos que estão diretamente relacionados a ela. A salvação, que é a adoção, justificação, regeneração, santificação, fé, oração, arrependimento, conversão. Serão temas dos próximos módulos. Todos esses fenômenos acontecem simultaneamente na vida do novo convertido. Como neófito, que precisa crescer na fé, desenvolver a sua salvação, crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. O neófito ele precisa crescer, o neófito é um novo convertido. Do grego significa uma nova planta, aquela plantinha que precisa de cuidado. Assim também o novo convertido é um neófito, ele precisa ser cuidado, ele precisa ser trabalhado, ele precisa ser discipulado. Aí a gente vê a importância do discipulado. Módulo 14, a doutrina da adoção, nós somos filhos adotivos. Módulo 15, doutrina da justificação, justificados, pois, mediante a fé em Jesus Cristo. Podemos lembrar aqui da Reforma Protestante, que foi um texto base para a Reforma Protestante, Martinho Lutero, que o justo viverá pela fé. O módulo 16, doutrina da regeneração ou doutrina do novo nascimento. 2 Coríntios capítulo 15, versículo 17. Módulo 16, doutrina da santificação. Santificação é um processo na vida do cristão. Módulo 18, doutrina da fé, a fé para a salvação, a fé para a vida diária, que é a fé do Tiago, A fé para a salvação, que é a fé de Paulo, e a fé para a operação de milagres, dom da fé. Módulo 19, doutrina da oração, orai sem cessar, sempre orando no Espírito, vigiar e orar. Orar é falar com Deus. Nós oramos para pedir, para agradecer, para adorar, para louvar, para interceder. Módulo 20, doutrina do arrependimento. Os dois tipos de arrependimento, atrição e contrição. Atrição, arrependimento superficial, contrição, o arrependimento profundo e outras coisas, tá, irmãos? Aqui eu estou só jogando uma luz, mas outros assuntos também serão abordados. Módulo 21, doutrina da conversão, mudança de direção. Módulo 22, doutrina da ressurreição. Jesus ressuscitou. Se não cremos que Jesus ressuscitou, Paulo disse que vã é a nossa fé.
Módulo 28, doutrina da ceia do Senhor, a primeira ordenança de Jesus. Não existe o termo Santa Ceia, mas não há problemas em usá-lo. Vamos falar sobre os elementos da ceia do Senhor. O módulo 29, doutrina bíblica do batismo, a segunda ordenança do Senhor. Vamos falar sobre o batismo por aspersão, o batismo por imersão. Existe uma dialética a respeito dessas duas linhas. Quando se deve batizar, né? Quando o cristão deve ser batizado. Nós vamos falar no módulo 25, a escatologia bíblica, é o estudo dos últimos acontecimentos com a seguinte ordem: as 70 semanas de Daniel. Aqui nas 70 semanas de Daniel, você vai saber por que você vai entender por que a grande tribulação ela vai ter uma duração de 7 anos. É as 70 semanas de Daniel que nos mostra isso. O arrebatamento da igreja, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e os vivos serão transformados e encontraremos com o Senhor e estaremos para sempre com o Senhor. E ao mesmo tempo aqui na terra, os 7 anos da grande tribulação, no arrebatamento da igreja, e aqui na terra inicia os 7 anos da grande tribulação. Simultaneamente no céu, o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Depois vem a volta de Jesus em glória, o reino milenar de Cristo, um evento que costumamos chamar de a batalha final, o grande trono branco, também conhecido como juízo final. Não podemos confundir o grande trono branco, o juízo final, com o tribunal de Cristo, são coisas diferentes. Nós vamos estudar também sobre a condenação eterna e a eternidade ao lado de Deus. Os irmãos, desculpa, eu estou na mesma aflição aqui, porque o meu tempo aqui está terminando, senão acaba o meu tempo e eu não termino a aula. Eu tenho aproximadamente 29 minutos para poder gravar uma aula. Então, irmãos, aqui nós vimos os tipos de teologia, né? Terminando agora a aula, nós vimos os tipos de teologia: teologia bíblica, histórica, prática, revelada, natural, e hoje nós vimos a teologia sistemática. E todos esses assuntos que nós vamos ver, todos esses módulos que nós vamos assistir, né? Ver aqui, os irmãos vão ter essa matéria na descrição do vídeo. Acompanhe, irmãos, estuda esses assuntos. Vamos aproveitar essa oportunidade de cursar esse seminário teológico gratuito. Você não precisa pagar nada para ter. O irmãozinho falou isso que eu achei interessante ele falar isso, eu estou repetindo. Você não precisa pagar nada para poder ter acesso a esse material. É só você começar a assistir os módulos. Se você não começou ainda, vai lá no módulo 1, assiste a primeira aula, vai seguindo a sequência. As aulas elas são subsequentes. Às vezes eu faço comentário numa aula de um conteúdo da aula passada, então quer dizer, é preciso que você assista em sequência, amém, irmãos? Então eu vou terminar agora a aula aqui. Desculpa ter falado tão rápido assim. O conteúdo está na descrição do vídeo. Acompanhe a leitura, acompanhe os estudos. Vamos agora nos aprofundar na teologia sistemática. O próximo módulo será Cristologia, o estudo de Jesus Cristo. Amém? Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.